Olá, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live da Igreja Batista Nacional Central em Jataí. Você que estará entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Teremos a participação do nosso querido pastor Hernandes, do Reino de Eswatini, na África. Ele estará trazendo para nós notícias de primeira mão do contexto transcultural de missões, como está sendo lá na África. Ok, irmã Angélica entrou. Seja bem-vinda, irmã Angélica. Minha esposa está ali também com o meu telefone. Seja bem-vinda também, minha esposa Evone. Pastor Hernandes, daqui a pouco ele vai estar entrando para participar da live novamente. Vamos lá. Eu mandei um convite aqui para ele. Mãe Jocélia, seja bem-vinda. Graça e paz. Pessoal, tá tudo ok aí no que diz respeito a áudio e vídeo? Você que entrou aí agora, compartilha essa live aí com o maior número de pessoas que você puder, para que a gente esteja aí alcançando mais pessoas. Vamos aguardar aí o pastor Hernandes. Vamos ver aqui. Ok. Vamos aguardar aqui a entrada, a chegada dele. Talvez está tendo algum problema com a conexão. Aí, o pastor Hernandes chegou aqui agora. Pastor Então, Hernandes, graça e paz. Graça e paz. Eu consigo te ver e te ouvir. Não sei como é que tá daí. Tá um mistério aqui que a gente só tá conseguindo me ver mesmo. A imagem do senhor não aparece, mas eu creio que deve ser por conta da distância mesmo. Deve ter algo aí dando alguma interferência. Mas, pastor Hernandes, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu agradeço por o senhor ter aceitado esse convite, esse desafio. Creio que é de Deus essa live que vai edificar muito as nossas vidas. Amém. E é um prazer realmente tê-lo aqui conosco.
Tá bom, mas como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Graças e paz, pastor Rafael. Para mim é um prazer poder estar aqui para a gente ter um bate-papo à luz das escrituras. Estamos bem, né? Aqui já é bom dia. Bom dia, né? Mas é um prazer e uma honra a gente poder nós estarmos juntos e compartilharmos as escrituras e estamos aqui para servir. Estamos todos bem, com saúde, Amém. graças a Deus. Então é isso, vamos que vamos. Amém, pastor. Pastor, aqui a gente tinha estabelecido um tema, né? A gente vai falar sobre missões e o tema dessa noite o título é A Missão da Igreja e os Obstáculos, né, que a igreja enfrenta aí em meio a esses dias de pandemia, as dificuldades que temos enfrentado. E eu vou estar lendo aqui o texto, Certo? Atos capítulo 8. Assim que eu terminar o texto, aí o senhor pode fazer uma oração para a gente, pode ser? Com certeza. Amém. Então, pessoal, Atos capítulo 8, o texto nosso aqui nessa noite, está escrito: E Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, no caso. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria, e tinha iludido o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas, como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu. E tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e os sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: O teu dinheiro pereça contigo. Por que pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro? Por que pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro? Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e ora a Deus para que porventura o pensamento do teu coração te seja perdoado, porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Vou ler só até o versículo 23 mesmo. Amém. E pode ficar à vontade, pastor. Então vamos orar.
Senhor, nós Amém. queremos te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos diante da palavra do Senhor. E nós pedimos ao Senhor a sua graça, a sua bondade, para que o Senhor nos guie pelo teu Espírito Santo nesse momento, onde já estaremos compartilhando, refletindo juntos, nesse momento tão peculiar que nós estamos passando hoje no mundo inteiro como igreja. Agradecemos mesmo ao Senhor pela sua palavra que foi lida, e a oração que eu faço em nome de Jesus é para que nós possamos entender, discernir, ouvir, aprender e colocar em prática essa palavra que é do Senhor. Então, instrui o nosso coração, nos ensine, e que o Senhor possa achar em cada um de nós um coração disposto a aprender, um coração disposto a ouvir e, acima de tudo, a obedecer ao Senhor com um coração grato. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o Nazareno, em quem nós cremos, amamos e servimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que nos acompanha agora, você que entrou há poucos minutos, estamos com o nosso querido pastor Hernandes, ele que se encontra nesse momento fazendo um trabalho no reino de Eswatini, na África. Inclusive o senhor trabalha até com traduções de Bíblias, né pastor? Isso mesmo. Nós Qual é o temos nome servido. da instituição? Nós servimos em parceria com a Wycliffe Associates. Que bênção. Glória a Deus. Então você que nos acompanha, sejam bem-vindos, tá? Estamos aqui falando sobre missões, a missão da igreja e os seus obstáculos. Esse texto aqui foi escrito por Lucas, né, o médico. O nome Lucas significa aquele que traz a luz. E Lucas era historiador, também foi autor do Evangelho de Lucas. E o interessante é que Lucas, por ser médico, ele conseguiu produzir o que? Ele conseguiu fazer, tem alguns detalhes no Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos que nós não encontramos em alguns dos evangelhos. Lucas, ele realmente foi mais a fundo em alguns termos aí da sua pesquisa para relatar a história para Teófilo. Lucas escreveu esse evangelho e esse livro para Teófilo. O nome Teófilo significa aquele que é amigo de Deus. Mas vamos entrar aqui falando sobre desafios. Nós vimos aqui, pastor Hernandes, que no começo Estevão é morto, né? Isso. A gente vê anteriormente, Estevão ali é morto. E aqui no capítulo 1, a gente já vê que no capítulo 8, versículo 1, uma grande perseguição foi desencadeada sobre a igreja do Senhor e eles foram dispersos. Eles foram espalhados ali pela região de Samaria e basicamente cada um tentando o quê? Salvar a sua vida, né? Mas ao mesmo tempo salvar a sua própria pele. Ao mesmo tempo que foram espalhados para salvar o couro, né, como a gente fala aqui, salvar seu próprio couro, então saíram pregando a palavra. Mas nós vivemos dias também que são meio que semelhantes, né, pastor? Porque nós temos vivido dias difíceis e esse contexto do coronavírus não tem sido fácil para ninguém. Ele, de certa forma, pegou o mundo todo, né? Muitas vidas já foram levadas por conta dessa doença. Muitos entes queridos já partiram. Mas aqui o texto fala que mesmo em meio à perseguição, a igreja ela continuava fazendo o papel dela, que era levar a palavra de Deus por onde quer que ela fosse. Eu gostaria, pastor, que o senhor compartilhasse aí um pouco conosco do que o senhor tem presenciado aí, o que o senhor tem visto, como tem sido aí encarar esse novo cenário, né, que a gente se encontra aí no reino de Eswatini. O que o senhor poderia falar para nós sobre os desafios que o senhor tem encontrado aí? Então, Rafael, irmãos, mais uma vez, graça e paz a todos que estão aí vendo o Rafael e nos ouvindo aqui.
E assim, para que nós possamos entender só um pouquinho mais esse contexto que acontece ali na igreja de Atos, no começo, no capítulo 8, temos que voltar um pouquinho na história, né? No capítulo 2, quando acontece ali a chamada, ali quando estavam reunidos ali os discípulos e eles estavam juntos ali, após o dia de Pentecostes, então eles estavam ali e eles começam a orar e aparecem ali línguas como que de fogo, né? Ali não tem nada a ver com outras línguas, mas eles começam a falar nas várias línguas ali das nações debaixo do céu. E interessante que há depois uma explicação e tudo, quando Pedro se levanta, e ali estavam representando todas as nações debaixo do céu. Então eles entendiam na sua própria língua os mistérios de Deus. E houve uma conversão em massa ali. Então, o que acontece no capítulo 8 é fruto do que aconteceu primeiro no capítulo 2. Eles ouviram o evangelho de várias, nas suas próprias línguas, vindo de todas as nações debaixo do céu, que eram até então conhecidas. E quando começa então a perseguição, eles saem, né, e eles foram dispersos, né, eles foram saindo, semeando, pregando a palavra. Então, muitos voltaram para suas nações, mas com a mensagem do evangelho no coração. Quando foram dispersos, eles começaram a semear. É por isso que hoje encontramos algumas igrejas no norte da África que são igrejas milenares. E alguns historiadores creem que foi por causa dessa perseguição que eles chegaram até ali. Então, no nosso contexto hoje, aqui em Eswatini, na nossa região, eu posso dizer que aqui no sul da África, de um modo geral, não há assim ainda uma perseguição, né? Como eu acredito que assim ainda no Brasil não existe uma perseguição de fato à igreja. Alguns fatos isolados e tudo. E o interessante é que hoje nós como cristãos, nós conhecemos um pouco a nossa própria história, né? Hoje é uma data muito importante. Esses irmãos já ouviram falar das missões Portas Abertas, que é uma missão que tem um foco principalmente nos países que têm igrejas perseguidas, chamada Igreja Perseguida. Então, hoje, completa 65 anos que a missão Portas Abertas começou a trabalhar, principalmente no leste europeu, e aonde o famoso irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas, ele faz um contrabando, né, de Bíblias para a Polônia. Então, assim, é uma data muito propícia, né, falar sobre perseguições. E ele ficou famoso com um livro, O Contrabandista de Deus. Então, ele chega, ele faz a primeira viagem, né, foi exatamente no dia 15 de julho de 55, faz a primeira viagem para fortalecer os irmãos ali, os cristãos na Polônia, né? Sim. E ele contrabandeia mais de 1 milhão de Bíblias para o leste europeu. Então, assim, é interessante e no nosso contexto aqui hoje, né? Quando iniciou a pandemia, quando ela chegou aqui, porque ela demorou um pouco chegar aqui em África, né? Já estava intenso na Itália, nos Estados Unidos, estava começando no Brasil. Então aqui no sul da África, os primeiros casos foram relatados ali pelo meados de março. Então alguns governos aqui da região, eles tomaram uma atitude radical. Nós estamos já desde o dia 25 de março, com todas as fronteiras fechadas. Ninguém sai, ninguém entra dos seus países, aqui no caso Eswatini, Moçambique,
a Zâmbia, Malawi, Botsuana, a África do Sul. Então ninguém sai, ninguém entra. E no começo da pandemia, uma das primeiras ações dos governos foi fechar as igrejas. Então fechou-se escolas, igrejas, o comércio de um modo geral. Então só o que era essencial é que estava funcionando: hospitais, clínicas, farmácias, postos de gasolina, supermercados. E o que aconteceu aqui na região foi assim, um fato muito interessante, é que nem todo mundo aqui tem acesso a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, como a maioria tem no Brasil, né? A proporção do Brasil é bem maior do que aqui. Então, em algumas vilas, essas informações não chegaram. Tem gente que até hoje não sabe nem o que é corona. Pra vocês terem uma ideia, coronavírus. E aí, alguns pastores meio que desavisados continuaram reunindo com seus fiéis e tudo. E na época, mês de março, abril, eu recebi alguns vídeos interessantes, né? Para não falar assim que trágicos, aonde a polícia chegava mesmo na igreja, chegava batendo mesmo com cacetete e batendo mesmo, batendo em pastores, fechando igrejas. E eu não entendo como uma perseguição, né? Mas sim, foi um fato curioso que aconteceu. Sim. E hoje nós já estamos aqui desde o dia 25 de março, no estado de emergência aqui em Eswatini, nos países da região. Em alguns países ainda não pode ter reuniões. Continua assim, ainda fechados para reuniões públicas. Aqui em Eswatini, a partir do dia 19 de julho agora, a igreja poderá abrir, mas somente com 30% da sua capacidade, respeitando todo lá um protocolo de distanciamento social, higiene, quando adentrar, 2 metros na sua esquerda, na sua direita, à frente e atrás. Então, a igreja que nós frequentamos, nós fizemos lá as medições, nós somos mais de 150 pessoas que congregam ali, e somente 30 pessoas poderão assistir o culto. Olha só que interessante. Estamos ainda definindo com o pastor se vamos realmente ter reunião presencial, vamos continuar com as reuniões virtuais. Então, é mais ou menos por aí. Mas nesse processo todo, nós não podemos perder a oportunidade de continuarmos semeando a palavra do Senhor. Porque é verdade, para isso que nós fomos chamados. Eu conheci a história de uma missionária norte-americana que ela trabalhou no norte do Brasil com povos indígenas. O nome dela é Sophia Miller. E ela revolucionou ali no alto do Rio Negro, no Rio Purus, no Rio Negro, no Içana, lá em cima ali, entre os Baniwas e os Curipacos, a pregação do Evangelho. E aí perguntaram para ela, numa entrevista, como é que ela foi chamada para fazer missões. E ela falou assim, eu li uma ordem na Bíblia e obedeci. Olha. Então assim, não teve nada de especial, não caiu um raio, o anjo não veio falar com ela, não houve trovoada, não teve assim um momento de revelação, algo sobrenatural. Ela disse, eu li uma ordem na Bíblia e obedeci. E ela sacrificou a vida dela ali no norte do Brasil, pregando o evangelho entre os povos indígenas. Então, tão missionário quanto eu que estou aqui em lugares distantes, longe do Brasil, é você que ficou no Brasil. São os missionários que vão e os missionários que ficam. Todos nós temos a responsabilidade, de anunciarmos as boas novas do reino de Deus. E isso não importa o contexto que nós estamos, onde é que nós estamos inseridos, nós não podemos parar de anunciar. Então, é para isso que nós fomos vocacionados
como igreja, como corpo de Cristo, anunciar em toda parte as boas novas. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo agora, é assim, um momento muito, muito delicado da história. Nós nunca imaginamos que um vírus, já tivemos aí recentemente outros vírus e tudo no passado, mas nesse caso nosso agora, ele afetou o mundo inteiro. Quer dizer, o mundo parou por causa desse vírus, em todos os aspectos. E aí não importou o seu poderio econômico, a sua influência política, a cor da sua pele, a sua localização geográfica, ele afetou o mundo inteiro. Verdade, pastor. Todos nós somos afetados. O direito de ir, de vir, a nossa liberdade sendo controlada, sendo vigiada. Eu não sei como é que está aí no Brasil. Aqui agora, depois de 3 meses, que teve assim, um pequeno relaxamento, né? A gente fala no lockdown, na quarentena, no estado de emergência. Então agora que começaram a abrir algumas lojas e tudo, mas os 3 primeiros meses era tudo fechado. Você não... Era só o que era básico mesmo, era alimentação, gasolina, hospitais, mas outros tipos de comércio estava tudo fechado. O número de pessoas no transporte coletivo era reduzido. Ainda continua assim, né? A questão de máscaras, veio a sua temperatura e tudo, fazem filas. Então, esse vírus, ele conseguiu aí, ele marcou a história, ele ficou marcado na história. Agora, o que é mais assim, verdade, importante em tudo isso, né? Por um lado, eu não vou dizer que eu fiquei feliz com isso, mas você tem hoje nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você tem culto o dia inteiro. São as lives, o pessoal está pregando, anunciando, então é um ponto positivo. A igreja entendeu que não é só entre 4 paredes, né? Ela também está virtual. Agora, a minha oração é para que quando acabar tudo isso cessar, os irmãos não peguem a moda do virtual, né? Tem que ser presencial. A gente estando junto ali, congregando na igreja. Esse negócio já agora é só virtual. Ô, pastor Rafael, você prega domingo à noite aí, depois manda aí o link que eu vou... Não, é presencial. Nós temos que estar juntos, congregando. Isso é verdade, pastor. E interessante aqui, voltando aqui um pouco para o texto, né, que o Lucas era médico, né? Então, o Lucas aqui, ele era companheiro de viagem de Paulo, né? Então dá pra gente entender porque que Paulo precisava de um médico ali ao seu lado, né? Porque o cidadão, por onde ele ia, ele apanhava muito pelo evangelho, então tinha que ter um médico ali para cuidar da saúde dele. Com certeza. E o interessante é que eu estava vendo a palavra, quando eles foram dispersos ali por causa da perseguição, de esparesan, do grego, essa palavra ela tem um sentido de semear. Então, é como se Deus, eles de forma involuntária, tivessem sido enviados por Deus para que onde eles passassem, a palavra de Deus fosse anunciada, né? Semeada. Justamente. Então, de certa forma, trazendo aqui para os dias de hoje, se a gente estivesse vivendo em dias comuns, sem o coronavírus, a gente, pastor Hernandes, não estaria, quem sabe, falando aqui nessa live agora. Porque a gente estaria aqui mais ou menos focado aqui nas nossas coisas aqui, né? Mas, de certa forma, a palavra de Deus, ela o reino de Deus, ele não foi prejudicado em um certo sentido. Por quê? Porque a palavra continua sendo anunciada, igual o senhor falou. A gente agora estamos aqui compartilhando experiências, compartilhando assuntos aqui a respeito da palavra de Deus. E nós vimos aqui que nesse texto, a perseguição não foi um obstáculo para a igreja. A morte de Estevão, alguma. Justamente, né? Então, a morte de Estevão não foi um obstáculo para a igreja. Essas coisas nunca foram obstáculos para a igreja. Pelo contrário, a perseguição fez com que a igreja crescesse mais, a palavra de Deus fosse mais anunciada. E multiplicasse. Então, exatamente. E quando você vai lendo ali...
Só quando você Pode lê mais falar. um pouco à frente o livro de Atos, chega um momento que alguém fala assim, olha, aqueles que estão perturbando o mundo chegaram até nós. Chegaram até Então, nós. por causa dessa Isso é perseguição, verdade. eles foram se esparramando e foram anunciando e falaram, olha, aqueles que estão perturbando o mundo chegaram até nós. Olha que interessante isso. Isso é verdade. De certa forma, a gente tem que tirar a paz, né? Num certo sentido, né? Jesus disse: Eu não vim para que tenhais paz, eu vim trazer espada, né? No bom Uhum. sentido. Mas aqui o texto, eu separei aqui alguns tópicos aqui e eu fiz uma seguinte pergunta, né? Qual seria o obstáculo capaz de parar a igreja? Uhum. O que seria capaz de parar a igreja do Senhor? E mesmo em meio à perseguição, a igreja ela cumpre sua missão. E ficar em Jerusalém é muito fácil, né, pastor? Ficar em É, Jerusalém, no comodismo, ficar em Jerusalém ali, os irmãos, todo mundo ali dentro da igreja de quatro paredes, né, trazendo assim para esse sentido. Mas o apóstolo Paulo, querendo ou não, mesmo antes de ser missionário, ele já era missionário, já estava ali sendo usado por Deus para espalhar o povo, o povo. para fazer com que o povo saísse da zona de conforto e fosse levar a palavra de Deus. Então eu destaquei aqui o primeiro obstáculo para a igreja, não é a perseguição, não é a morte, mas o primeiro obstáculo para a igreja é a zona de conforto. É, Esse, assim, esse obstáculo, é muito cômodo, Rafael, e assim, e muito propício nós estarmos na nossa zona de conforto, né? Ah, sim, estamos no aprisco, somos todos ovelhas, todo mundo fala bé, ninguém pensa é, diferente. Então, temos aí a ovelha domingueira, aquela que só vem ao domingo, né? O compromisso dela é aos isso é domingos e verdade. tudo. E, e às vezes nós somos, temos que ser até forçados a sair da nossa zona de conforto para que possamos, então, anunciarmos o que nós acreditamos. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo em 1990 em 2001. Foi 2001, nós estávamos saindo de São Tomé e Príncipe, aqui na África, indo, retornando para o Brasil, eu e a Flávia. E aí nós fomos convidados Sim, em Portugal para jantar na casa de um amigo nosso que nós conhecemos lá em São Tomé. Ele era um médico e ele fazia parte da Adonep em Portugal, que é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E nessa reunião da Adonep lá em Portugal era um evento nacional e ele encontrou-se com um outro médico que trabalhava com ele há 20 anos no mesmo hospital, na mesma olha reunião. só. Estavam ali os dois, e aí eles se depararam com o outro, e um falou assim, mas você é cristão? Porque é uma reunião para cristãos. Ele falou, eu sou cristão, eu congrego e tal, igreja assim, assim, assim. E lá, mas eu também sou cristão, ué. Falei, mas nós trabalhamos juntos há 20 anos, e você nunca me falou que você era cristão. E o outro falou, mas você também nunca me falou que você era cristão. Então, assim, dois homens, dois médicos, trabalhando há 20 anos juntos, e nunca nenhum falou pro outro da sua fé. Então, ele disse que ele ficou com vergonha, né? Porque 20 anos trabalhando com alguém, ele falou que aquele dia ali ele mudou o conceito dele de anunciar a fé. Ele falou, não posso perder a oportunidade. E Deus, Sim, ele não precisa de agentes secretos no reino dele. Né? Em alguns casos, sim, lógico que você tem que ter certa prudência, em alguns países onde onde não é permitida a pregação do evangelho, você tem que ser um pouco mais sábio, tem que ser sábio, você tem que usar a sua profissão e tudo, mas nós não carecemos de agente secreto no reino de Deus. Nós temos o que de graça recebemos, de graça anunciar, que é as boas novas do reino de Deus, e não importa onde, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, e, e dizer, mas eu não fui, muitos falar, mas eu não fui chamado para pregar o evangelho. Isso não existe.
todo cristão que de graça recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele é vocacionado a pregar o evangelho. Isso não é opcional. Não é uma função do seminarista, do pastor, do presbítero, daquele que sai para o outro campo. É todos nós que de graça recebemos em Cristo a salvação, nós temos a obrigação de graça anunciar. Isso não é opcional. Sim. Então, muita gente vai ficar surpreso, porque Deus não está preocupado se você... Sr. Rafael, eu não sei pregar, então só vou... Quando tiver aí na igreja aí, tiver uma festinha, eu vou cozinhar a galinhada, eu vou fazer o arroz com piqui. Deus não está interessado nisso. É bênção que você faz, joia, a igreja agradece, mas Deus não está preocupado com isso. Nós temos que, todos nós, onde nós estamos, é anunciar o evangelho. É esparramar a nossa fé, semear a nossa fé. Então, mais ou menos por aí. Isso que o senhor falou é tão interessante que, voltando lá na sua fala anterior, que o senhor disse que aquela missionária do norte do Brasil, ela simplesmente leu e obedeceu. Que obedeceu. Simplesmente isso. Então, como o senhor bem disse, não precisa de algo espetacular, não precisa de algo esplendoroso, não precisa ver uma bola de fogo ou ver um anjo. Então, o que a gente precisa é obedecer ao chamado, né, que é sempre obedecer à palavra. E a palavra realmente nos manda para a gente sair da zona de conforto. Ficar na zona de conforto é fácil. A gente fica retendo a semente, sendo que o Senhor nos chamou para semear a semente, espalhar a palavra. E o texto lá em Marcos 16:15 que fala, né, no original grego fala, indo por todo mundo. Ou seja, é uma ação contínua, né? Ela não para, é uma ação contínua. É uma ação contínua, então... E assim, eu fico impressionado. Eu desde setembro do ano passado que eu abandonei aí as redes sociais, o Facebook. Eu fiz por escolha pessoal, não fui lá escrever textão dizendo que estava saindo do Facebook, que eu tenho que manter o meu Facebook, porque eu tenho uma página do curso Cors, nós trabalhamos aqui, e então eu não posso assim, deletar de vez ali o meu perfil. Mas eu deixei de frequentar ali as redes sociais por causa amigos, pastores, alguns missionários e tudo, defendendo uma linha de pensamento política, assim, com tanta veemência. Então, para não perder o amigo, eu preferi perder o perfil no Facebook. Mas eu não vi nessas pessoas o mesmo ímpeto para defender o evangelho de Jesus. Então, defende esse político, defende aquele outro e tudo. E não vejo, assim, a mesma empolgação, a mesma dedicação para, não vou dizer defender, porque Deus não carece de defesa. Então, mas eu falo assim, para expor a fé, o que acredita. Então, nós não podemos perder a oportunidade nenhuma, em nenhum momento, de anunciar o evangelho de Jesus. Porque esse evangelho, é essa mensagem de salvação que traz esperança, que traz vida em abundância, que cura, que liberta, que salva. Não tem nenhum outro caminho. É tão somente o evangelho de Jesus. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades de anunciar o evangelho de Jesus. Em momento algum. Verdade. O outro tópico que eu separei aqui é a falta de poder na pregação. Ou seja, a manifestação do poder de Deus. Porque a gente vai ver que onde Filipe passava pregando o evangelho, havia manifestação do poder. Curas aconteciam, espíritos imundos saíam das pessoas, como a gente pode ver no versículo 7. Paralíticos e coxos eram curados. E havia o que? Grande alegria naquela cidade. Ou seja, o evangelho, por onde ele passa, ele transforma aquele contexto. Ele traz transformação. Cidade.
Com certeza. Justamente. E a pergunta que Então, agora, e agora eu pode faço uma falar. pergunta. Deus mudou? Olha, isso aí é interessante. Deus não Com mudou. certeza não, né? Deus continuou mesmo. Isso é verdade. E por que nós não vemos esses sinais acontecendo no dia de hoje? Será que a culpa é de Deus? Pois é, isso é verdade. Então, E assim, o que a gente... é, Pode falar, pastor. não, é tempo para a gente refletir, né? Por que isso não acontece nos nossos dias? Por que não vemos esses milagres acontecendo mais? Temos visto, sim, muitos milagres acontecendo, pessoas sendo curadas e recebendo aí de Deus o favor, mas quando a gente lê esse texto de Atos aqui, 8, era algo que natural, era algo que Sim, acontecia assim, não tinha hora marcada, não era a quarta-feira da vitória, a quinta-feira da libertação, era no justamente. processo da caminhada. Jesus ele exercia o ministério dele, ele é um método chamado peripatético, né, que a gente chama, que enquanto ele ia se locomovendo, ele ia fazendo, ele ia Olha ensinando, que e as coisas maravilha. iam acontecendo. Então não tem uma hora marcada, não tem Isso assim é verdade. uma agenda, né? Sim. Acontece. Era fruto da vida deles com Deus, da intimidade deles com Deus, e esses milagres aconteciam. Aí tem até lá o caso, né? Não sei se você vai falar lá do Simão o mágico, né? Eu também quero. Eu quero comprar isso Sim, aí. Isso não é por aí. é justamente. Não é por aí. Justamente. É o seu nível de intimidade com Deus. É o seu relacionamento íntimo com Deus. Deus usa quem Ele quer. Ele usou uma mula. E ninguém vai questionar isso. E se me perguntar se eu acredito, eu falei, eu acredito. Ele usou uma mula. Está escrito lá. Amém. E se alguém Nós duvidar, pergunta cremos. para Deus, não pergunta para mim. Eu não tenho como explicar aquilo. É algo que eu não tenho como Isso é explicar. verdade. Então, mas depende da disposição do meu coração. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Mesmo em meio à pandemia, Deus não deixou de ser Deus. Ele não perdeu o controle da situação, em momento algum. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é rei, ele é Isso é soberano. verdade. Ele reina sobre nossas vidas. Ele não perdeu o controle da situação. Agora, como é que nós vamos responder a esse momento agora que estamos vivendo no corona? É a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento íntimo com Deus que vai nos dar força e para que esses milagres possam acontecer. A Então, gente vê, né, pastor, que algo, o que acontecia lá era algo tão intenso, né? Era de forma tão intensa ali. O que acontecia com eles, a vida com Deus era muito intensa, a entrega a Deus era muito intensa. Então, eles não só entregavam, eles não entregaram apenas 95% de suas vidas a Cristo, eles entregaram 100%, né, de suas vidas a Cristo. E já entrando aqui no próximo tópico, né, o terceiro obstáculo da igreja que eu encontrei que foi a falsa conversão. A gente pode ver a falsa conversão desse Simão mágico, né? é, Porque ele, o Charles Spurgeon, ele vai dizer que um dos males terríveis que existe é você acrescentar um não convertido à igreja. Isso é um tem mais causado danos, é a falsa conversão, é o evangelho não penetrar profundamente no coração daquela pessoa para que ela de fato seja transformada. E o Simão aqui, ele era bruxo, né, como a Bíblia vai dizer, uhum. e ele ficou tão impressionado com o poder que ele viu, a manifestação dos milagres, que ele falou, puxa, eu nunca vi um poder dessa forma, eu quero ter esse poder para mim. E ele pensou que poderia comprar esse poder, né? Que Na é verdade, ele era alguém que ele era mágico, né? Ele iludia as pessoas, né? Insinuando justamente, ser, sei lá, alguém que tinha um grande vulto e tudo. E o povo acreditava nele. Mas quando ele viu o que
que Filipe fazia, o que os apóstolos fizeram, impondo as mãos e as pessoas recebendo ali o Espírito Santo, ele viu verdadeiramente o poder. Ele falou, Sim, uau, eu quero ter isso. eu quero E ele ter chega isso. a oferecer dinheiro, né? Ele quer pagar, ele fala, olha, eu quero, eu quero receber isso aí também, eu quero impor as minhas mãos e as pessoas recebam também o Espírito Santo. E a resposta de Pedro para ele foi muito dura. Falou assim, fique dinheiro. Quer dizer, Justamente. se Pedro fosse aí, agora eu vou trazer para os nossos dias de hoje, né? Dá-se a entender o texto que esse Simão era meio famoso, né? Todo mundo conhecia ele. Então ele devia Sim, ter ali como diz ali, um din-din, né? Um cascalho. Ele não era sim, um isso pé é rapado. verdade. Ele chega, ele oferece dinheiro. E eu não sei como é que seria nos nossos dias de hoje. Ô, Rafael, eu tô aqui com 10 mil reais e eu quero que você me ensine aí como é que faz aí para impor as mãos aí e ver um endemoniado sendo liberto pelo poder de Jesus. Eu quero comprar isso aí. Eu não sei como é que seria a sua reação. Eu sei que muitos Pois aí é. muitos no Brasil falam assim, opa, nós vamos ali no escritório, vamos conversar sobre isso É aí, vamos negociar agora esse negócio aí. Então, mas que Pedro é. foi duro com ele. Pedro falou, seu dinheiro seja contigo para perdição, porque você julgou que poderia adquirir, por meio do seu dinheiro, o dom de Deus. Você não tem parte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, Isso é, pois da tua maldade, talvez você seja perdoado o intento do seu coração. Você está em fel de amargura e laço de iniquidade. E aí, o Simão cai na realidade, né? Fala, poxa, eu achei que era assim, né? Então ele fala, olha, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Então, assim, isso é verdade. é, é um discurso duro de Pedro, mas necessário, né? Não se pode negociar com Deus, não se pode fazer barganha com Deus, não se pode comprar o poder de Deus. Deus Isso é dá a quem Ele verdade. quer. E para o receber, nós temos que estar, como Pedro fala, né? O seu coração está longe, né? Então, temos que estar perto de Deus. Quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais Ele vai nos dar os dons que pertencem a Ele. Então, Isso é verdade. É verdade, pastor. Muito interessante. Quem sabe, igual o que a gente tem visto, né? Quantos aí tem comercializado a palavra de Deus, que é já o quarto ponto aqui final, que o quarto desafio que a igreja tem é justamente a comercialização da palavra, né? Que muitos têm comercializado a palavra de Deus e isso tem gerado um descrédito na própria palavra. Não que a palavra de Deus seja menos eficaz por isso, não, mas por causa dessas pessoas que têm gerado uma má fama. Então, em certos lugares, quando a gente vai falar da palavra do Senhor, por conta dos escândalos que já aconteceram, né, pastor, nessa área, não, e a continua gente fica acontecendo agora, constrangido, né? na pandemia. Eu recebo alguns links aí, um que está com o feijão, é o outro com a máscara invisível. É, então, assim, é, eu, e Muito, isso muito realmente, difícil. isso traz um obstáculo para as pessoas sérias, porque Sim, nós somos colocados todos no mesmo pé de igualdade. Então, sim, Satanás, de maneira astuta, ele consegue disseminar a ideia de que somos todos iguais, ninguém é diferente. Eu lembro que quando eu fui encontrado por Cristo, a gente fala assim que eu encontrei Jesus, né? Eu nunca encontrei Jesus que ele não estava perdido, eu que estava perdido, ele que me encontrou. isso é Então, verdade. quando eu fui encontrado por Jesus, a primeira coisa assim porque para mim sempre foi muito fácil obedecer.
né, leis, porque eu venho de uma família tradicionalmente rígida, fui criado pelo meu avô, é um cara analfabeto, mas muito rígido, homem de princípios e valores, mesmo não sendo cristão, sendo analfabeto. E depois eu fui ser militar. Então eu fui ser fuzileiro naval na Marinha. Então para mim era muito fácil obedecer ordens. Tive dificuldade com isso. Então eu vi que eu tinha que ofertar e dizimar da igreja. E sempre fiz isso com alegria, porque eu entendia que aquilo era uma lei, né, na minha concepção naquela época. Mas onde eu quero chegar? Fala assim, você vai dar dinheiro para o pastor vai comprar carro, vai comprar casa, o pastor vai ficar rico e tudo. E a minha resposta sempre foi, olha, eu estou dando não é para o pastor, estou dando é para o Senhor. O que o pastor vai fazer com esse dinheiro é problema dele, não é meu. Então, isso é verdade. Hoje, as pessoas tentam nos comparar, mas essa igreja vai fazer isso. Então, assim, pode esses cantos que você falou, que se tornaram assim tão comuns nos nossos dias, acaba sendo uma barreira para a pregação do evangelho, porque eu acho que todos nós somos iguais. Todos nós fazemos o que esses caras conseguem aí, porque eles têm aí seus canais de televisão, eles têm aí os seus programas, financiados por esse comércio da fé, né? E todo mundo acha que somos todos iguais. E não somos iguais. Nós servimos a Deus não porque somos melhores, carecemos da graça, da misericórdia dele, mas o nosso propósito, de forma alguma, é mercadejar a palavra de Deus, como Paulo fala que muitos iriam fazer. Muitos iriam mercadejar a palavra de Deus. Isso está acontecendo. Então, por um lado, isso entristece e causa barreira ao evangelho, mas por outro lado, tem que se cumprir. E é interessante que tem um discurso de Jesus, ele fala assim, mas será que encontraremos fé na terra? Então, assim, são obstáculos, mas eles não podem nos desanimar. Isso é verdade. Quem tem o papel de convencer é o Espírito Santo. Isso não é um papel meu. A minha responsabilidade como cristão, a sua, de quem está nos ouvindo, da igreja do Senhor Jesus na face do corpo de Cristo, é anunciar, pregar, ensinar, discipular. O processo de conversão, de restauração, de cura, de preparação é o papel do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai testificar, é Ele quem vai convencer. Então a nossa missão, quer dizer, a missão de Deus através de nós é anunciar. Temos que anunciar. E é Deus quem vai fazer a obra através do Espírito Santo. Isso é verdade, pastor. E voltando, né, aquilo que o senhor falou, né, de graça recebei, de graça dai. Temos então, que dar, Senhor, recebemos tudo de graça. Então, a palavra de Deus, ela não é para ser comercializada. Mas em meio a tudo isso, o que eu achei interessante é que a morte, ela não é um obstáculo para a igreja. A perseguição não é um obstáculo para a igreja, porque em meio à perseguição, a igreja cumpre a sua missão. Em meio ao coronavírus, a igreja tem cumprido sua missão. E esse coronavírus tem gerado o quê? Um despertar na igreja. Porque ela passou a olhar mais para o necessitado, né? Então, o necessitado, por causa dessa situação, as pessoas começaram a olhar mais para o necessitado. Agora, a palavra também está sendo disseminada por meio das redes sociais. Então, a gente, como o senhor me falou mais cedo naquela mensagem, que Deus, ele é o autor da história, né? Deus, ele o momento todo, ele está no controle da história. E nada disso, tudo isso que está acontecendo, está no controle de Deus. Com certeza. Deus está usando essas circunstâncias do coronavírus. O coronavírus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Deus está usando, por mais difícil que seja para a gente entender isso, Deus está usando tudo isso para a glória dele. Deus está usando tudo isso para a glória dele. E nós temos a oportunidade, então, Rafael, nós temos a oportunidade de sermos igreja fora da igreja, nesse momento agora difícil.
Quando as pessoas não estão aí carecendo de uma oração, de uma orientação, de uma palavra de conforto, e quantos não estão necessitando de 1 quilo de arroz, um feijão. Então, assim, esse é o momento da igreja ser igreja como nunca antes na história. Porque você não tem que ir longe. Só você olhar para o seu vizinho, à frente da sua casa, alguém está precisando. E é nesse momento de dificuldade que nós vamos demonstrar o amor de maneira prática. Olhando para o nosso próximo, olhando para a necessidade de quem está conosco, ao nosso lado, e de alguma maneira, em Deus, buscar socorrer, buscar aproximar, revelar Cristo, né, de maneira prática. Então o momento é propício para a gente deixarmos as 4 paredes e continuarmos movendo, porque a igreja é um organismo vivo, ela tem que se multiplicar. Então esse é um processo natural da igreja, e esse momento é bem propício para isso. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. E a gente. A Bíblia fala, né, que a verdadeira religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Tiago escreve. Cuidar dos órfãos. Isso. Tiago escreve. Tiago 1,27, ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, ou seja, amparar o necessitado e guardar-se incontaminado deste mundo. Uhum. E como o senhor bem falou, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas estão aí precisando de um prato de comida, quantas pessoas estão precisando de algo. E a gente, como a gente vê ali, quando João Batista começa a pregar, as pessoas perguntam para ele o que elas deveriam fazer, né? João Batista falou, aquele que tem 2 túnicas divida com quem não tem. Então, o propósito do evangelho é esse, né? Mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe, né? Recebe, né? É justamente então, aquilo que Paulo nos fala. Mas, pastor, assim, a gente está quase aqui com o tempo meio que encerrando. Eu gostaria que nesse final o senhor falasse para a gente, né, divulgasse seu trabalho, se tem alguma forma da gente estar acompanhando o senhor aí, se tem algum canal que vocês divulgam o trabalho de vocês aí no Reino de Eswatini. Então, meu amado, é assim, nós já estamos em África por mais de, eu acho que até perdi as contas. Sim. Nós já estamos em missões. Africano já, no caso, né? Nós já estamos em missões de tempo integral, a Flávia desde 1993 e eu desde 94. Em África já estivemos aqui na região em 3 países, São Tomé e Príncipe, Moçambique, agora em Eswatini. Nós estamos aqui em Eswatini desde 2013, né? Já são 7 anos aqui em Eswatini. Foram 6 anos em Moçambique e 2 anos em São Tomé e Príncipe. Então, por questões de segurança com a comissão que eu trabalho em parceria na tradução da Bíblia, a gente não pode divulgar em redes sociais os nossos trabalhos. E nós já tínhamos, antes de essa parceria com eles em 2016, nós decidimos, eu e Flávia, como família, de não expor em redes sociais com quem nós trabalhamos. Então temos trabalhos com viúvas, quando possível auxiliamos em algum orfanato, tradução da Bíblia, mas nós não divulgamos em redes sociais. Não tem nada contra quem faça, certo? É opção de cada um. Sim. Mas nós não o fazemos desde, se eu não me engano, desde 2012. Nós não fazemos isso, nós não divulgamos em redes sociais, nós fazemos lá fotos com viúvas. O que nós fazemos? Aquele boletim que você recebeu nesse último domingo.
sim. A gente tem É, a aquele live boletim aqui, de WhatsApp.